Fala pessoal, hoje o assunto é farinha. O pessoal tem muita dúvida aí, qual farinha que eu uso, se dá para pegar uma farinha mais barata, se isso interfere na pizza ou não. Então vamos lá, hoje eu vou tirar a dúvida de vocês sobre isso. Tem farinhas que pegam muito mais água, puxam mais água, isso depende do glúten que tem a farinha, depende da proteína, quanto de proteína tem essa farinha. Então tem farinha que fica mais borrachuda. Então, como a massa é o item principal da pizza, eu nunca fui de ficar trocando. Podia ter outras com promoções, eu sempre ia na que eu mais uso, que é a Anaconda. E depois eu comecei a usar muito a 101. Mas eu trouxe mais uma hoje aqui, trouxe a Sol. Não tô fazendo propaganda de nenhuma, tá? Não sou patrocinado por nenhuma, mas tô falando um pouco do que eu uso, tá? O que é o bom da Anaconda? E depois eu encontrei na 101 também, as duas são muito parecidas. Elas são farinhas que, assim, elas sempre têm o mesmo padrão. Elas não mudam. Você não vai pegar um período entre safra do trigo lá e elas vão ou aumentar muito o preço ou mudar a qualidade, então ganhar uma qualidade ruim. Dificilmente você vai ver isso. Tá? Então, por isso, eu sempre usei a farinha Anaconda e a 101 também é as duas que eu mais uso, tá? Ou uma ou outra. Trouxe essa daqui, que é uma farinha mais em conta um pouco, mas por que eu trouxe ela como exemplo? Porque as três, um dos itens que mais importa na farinha é a proteína. E aqui, ó, se você ver aqui, ó, as três, ela vai dar aqui, ó, proteínas. Ela dá 11% a cada 100 gramas. Então ela dá mais de 10% de proteína. Isso quer dizer o quê? Ela todas passam de 10% para ser um número bom. E essas três, elas passam de 10% de proteína. O que eu indico? Quer trabalhar com farinha um pouquinho mais em conta? Tem a Sol, ela é uma farinha boa. Mas assim, você vê que a diferença não é muito grande. Qual é a que eu mais uso? 101 e Anaconda. Sempre para pizza, eu já ouvi muito essa pergunta. Sempre a farinha se você vai fazer pizza, só pode usar farinha para pizza? Não, não necessariamente. Por muito tempo eu usei a farinha de pastel. A farinha de pastel ela é excelente, a farinha 101 para pastel. Por quê? Porque ela é uma farinha mais leve ainda. É uma farinha que ela é mais refinada. Então é como se ela tivesse uma pureza maior. Dependendo do quanto você vende sua pizza, aí na precificação do seu CMV, eu acabei deixando de usar a de pastel porque ela acabou sendo inviável. Ela ficou um custo muito maior, entendeu? E a diferença na pizza ficou uma diferença boa, mas não era tanto quanto o preço. Então não é porque é para pastel você não pode usar para pizza. É uma ótima farinha para pizza, traz muita crocância para sua pizza. Não é só a farinha que influencia, existem outras coisas que influenciam na massa de pizza, mas a farinha é um dos pontos principais. Então fica a dica aí, pessoal. Se você quer usar uma farinha boa, vai na Anaconda ou 101, que eu acredito que 80% das pizzarias aí que tem pizzas de qualidade trabalham com essas duas aí.